A paz e a graça seja com todos. Texto de reflexão para nós nesse momento, domingo agora à tarde, né? Texto de Isaías, capítulo 55, versículo 6. A seguir é um texto muito conhecido, muito lido e mal interpretado ou mal aplicado na vida daqueles que são servos de Deus, ou na vida da humanidade de um modo geral. Nós viemos de um capítulo 53, onde Cristo diz que tem levado sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todos os nossos males, tudo aquilo que nos perturba, ele levou sobre si. Mas o homem tem o costume de vasculhar o lixo e buscar de volta aquilo que já foi arrancado dele. Esse texto, portanto, que diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é um texto para pessoas também que hoje têm vivido a escravidão da sua vontade, têm vivido a escravidão dos seus desejos carnais, têm vivido aí a escravidão de uma vontade totalmente maligna, impulsionado pelos desejos da carne, vivendo totalmente uma vida devassa, né? Em devassidão. E existem muitos irmãos que têm vivido assim, isso é, eles denunciam em público, mas fazem ou cometem os mesmos erros em oculto. Isso é muito perigoso e nós, como cristãos, sabemos que devemos andar retamente, porque Deus nos tem chamado, e a Bíblia diz que não há nenhum que busca o Senhor, nenhum homem, ninguém, nenhum justo. É o que o texto de Romanos capítulo 8 também diz, que não há um que busca o Senhor. Aliás, capítulo 5, não há um que busca o Senhor. E Deus tem buscado a gente, e quando o texto diz buscai o Senhor enquanto se pode achar, Ele está te dando uma oportunidade, porque Ele está, na verdade, te chamando e está te impulsionando. E aqueles que ouvirem o chamado de Deus e obedecerem, e a resposta seja a obediência, isso é, em resposta a esse chamado, automaticamente estão entrando para o grupo dos eleitos de Deus, aqueles que são salvos, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, isso quer dizer que haverá um momento, como o texto de Amós diz, que os homens andarão de mar a mar, de norte do Oriente ao Ocidente, em busca da palavra do Senhor, estarão com sede e com fome, mas não será sede de água nem fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor, e não acharão, não a terão, porque ela será tirada. Assim o Senhor diz, busque-o enquanto Ele está perto, enquanto isso é o Shema. O Shema quer dizer aquele que está próximo, Ele está perto de nós, né? É o Senhor que nós podemos clamar, invocar o nome dEle, e Ele virá ao nosso auxílio, virá ao nosso encontro. Aqui diz, busque-o, isso é, e o iníquo, deixe os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Isso é, o iníquo é aquele que já aprendeu, ele já conhece tanto o caminho do pecado que ele já não sente, ele não tem mais nenhum sentimento. A iniquidade é exatamente aquilo que já está ultrapassado. As pessoas, elas vivem como se Deus não existisse, sabendo que Ele existe, e ainda dizem que servem Ele, estão vivendo na iniquidade. E aqui diz sim, deixe o iníquo o seu caminho e converta-se ao Senhor, porque o Senhor compadecerá dele, o Senhor se compadecerá dele, isso é, o perdoará. Volte-se para o Senhor. Ele convida a todos, nós temos visto muitos irmãos abandonando a fé. Esse tempo de pandemia foi uma armadilha que Satanás criou, é um meio de afastar as pessoas da igreja, conseguiu afastar muita gente, muitas pessoas aparentemente parece que não voltam mais, não retornarão mais para a igreja, para o convívio santo, para o convívio entre os irmãos. E eu digo para você, querido, que por mais ruim que seja aparentemente a igreja, ela seria representante a arca de Noé. Você nota que dentro da arca de Noé havia o mau cheiro dos animais, o mau cheiro das fezes, das urinas, o qual Noé e sua família tinham que fazer uma limpeza constante todos os dias para que pudesse haver limpeza, para que houvesse limpeza, né? Então todos os dias eles tinham que fazer aquela limpeza ali, mas se nós notarmos bem lá fora, havia podridão, havia cadáveres, havia morte. Dentro da arca, por mais ruim que fosse, ela representava vida, era um lugar de salvação, era um lugar de tranquilidade, de salvação.
Isso levaria um certo período até saírem dela, mas sairiam ilesos, né? Enquanto que aqueles que estavam lá fora já haviam morrido, estavam na perdição total. Então, estar dentro da igreja, ainda que por mais ruim que aparentemente para muitos se pareça, ainda é o melhor lugar, ainda é o lugar mais seguro a se estar, para se viver, em companhia dos irmãos, mesmo que nós tenhamos dificuldades muitas vezes entre irmãos, mas nós temos que aprender a conviver e a conviver bem e amar uns aos outros para que possamos viver. Portanto, aqui diz: deixa o perverso seu caminho e unique os seus pensamentos e converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Por quê? Porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, é os meus pensamentos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O Senhor está dizendo que ele tem pensamentos melhores, maiores, e assim como ele diz lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz: eis que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é o Senhor. E ele completa dizendo: buscai o Senhor enquanto que o homem que buscasse ao Senhor de todo o seu coração o encontraria. Isso é, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e busque-o de coração, porque o Senhor com certeza está de ouvidos atentos. E aqui em Jeremias, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui com vocês também, Jeremias capítulo 29, diz que Deus se permite ser achado pelo homem que o busca, e o busca de forma de um coração que seja aceitável. Veja bem aqui: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é, coloque o teu coração na busca ao Senhor. Permita-se ser encontrado por Deus nesse momento em que você está ouvindo essa palavra. Permita que Deus ministre ao seu coração. Permita que Deus salve sua vida. Permita que Deus ministre a cura. Permita que Deus te liberte das vontades, da escravidão da vontade, dos desejos da carne, dos desejos malignos, das maldições familiares. Que Deus te liberte. Permita que Deus te liberte do passado que te oprime. Permita que Deus te liberte de um futuro incerto. Porque para nós que somos servos do Senhor, o futuro não é incerto. Nós temos a certeza de um futuro garantido pelo Senhor. Por mais que a nossa certeza é de glória e não de vivermos felizes neste mundo, porque no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e automaticamente nós também vamos superar todas as angústias e dificuldades aqui. Portanto, buscar ao Senhor é algo essencial para a vida de todos aqueles que vivem nessa terra. Eu sei que nesse momento muitas pessoas deixaram de fazer isso. E se você conhece alguém, diga a ele que ele busque ao Senhor, que ele se converta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: e me deixareis ser achado de vós, diz o Senhor. Portanto, Deus tem chamado o homem. Tem chamado o homem exatamente porque essa palavra, ele também diz que essa palavra é como a chuva e a neve, né, que ele envia do céu para nós. É um alimento diário, é um alimento de salvação, é um alimento que nos mantém mais próximo dele, e ele envia ela, e ela vem fecundar o nosso coração, ela vem fecundar a nossa vida. Exatamente para que, quando nós nos achegarmos a ele, ela terá feito aquilo que apraz ao coração dele, ela terá feito aquilo pelo qual ela foi designada, enviada. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai deixar com certeza uma semente. O interessante de tudo isso é que o que Deus está dizendo aqui não é que todos vão se converter porque a palavra vai fazer efeito na vida deles, mas que todos um dia chegarão perante o Senhor e comparecerão perante o juízo. E ninguém será desculpável, ninguém será perdoado porque simplesmente não ouviu a palavra, porque todos ouviram, todos tiveram acesso a ela, e ela fez exatamente aquilo. Para alguns, ela conseguiu levá-los à salvação. Ela os convenceu da necessidade da salvação. E aqueles a quem não foram convencidos, né, que na verdade têm resistido à graça de Deus, a esses não vão ter salvação e não vão poder reclamar, porque a palavra foi enviada para fazer algo. E ela fez. Ela indicou o caminho. Ela colocou as setas indicando o caminho para que nós sigamos por ele. E o problema é que muitas pessoas viraram a seta para o outro lado e desviaram-se do caminho. E a palavra do Senhor, ela vem exatamente, e ela vai surtir efeito.
E na vida de alguns ela vai surtir um efeito salvífico, né? Um efeito incrível, maravilhoso, e que vai conduzir milhões, milhares de pessoas a uma eternidade de paz e de glória. E aqueles que vão caminhando aí a passos largos também para a eternidade, para o inferno de tormento. E algo interessante acerca do inferno é que quando a Bíblia chama de tormento, diz que aquilo é dia e noite, isso é, ou eternidade, na verdade, né? Não haverá dia e noite lá, mas haverá uma eternidade de sofrimento, de angústias que não vão passar. É um sofrimento que não cessa. Portanto, o melhor é seguirmos ao Senhor, não por medo. Não sirva ao Senhor por medo. Não ouça essa palavra como um meio de acusação, ou um meio de fazer, de forçar você, de manipular você a servir ao Senhor. Sirva ao Senhor por amor. Sirva ao Senhor não porque você quer o céu, e nem porque você tem medo de ir para o inferno. Sirva ao Senhor simplesmente porque Ele é digno disso, e que Ele chamou a todos e escolheu poucos, porque poucos foram aqueles que ouviram e obedeceram, né, e em resposta a esse chamado, obedeceram a palavra do Senhor e se converteram. Então é importante que cada um viva segundo a vontade do Senhor. Portanto, aqui veja bem que ele diz em Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É importante nós entendermos isso, porque hoje é tempo de buscarmos ao Senhor. E conforme Isaías diz, nós também temos aqui em Crônicas, né, 7,14, e Crônicas diz que haveria um tempo de angústia, como nós temos vivido hoje, e nesse tempo de angústia, Deus estaria abrindo uma oportunidade para os homens e dando um meio pelo qual seria uma válvula de escape, seria o buscar a presença do Senhor, o viver, o buscar essa presença. Veja bem o que o texto diz aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, veja bem que mais uma vez buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é importante aqui que o texto está dizendo, e ele fala para Salomão em um momento que provavelmente aconteceria, ele já sabia que isso ia acontecer, ele está dizendo para Salomão, no momento em que Salomão está prestes a inaugurar o templo, a casa feita para o Senhor, e ele diz que se ele cerrasse o céu, se não houvesse chuva, se não houvesse fruto no campo, por causa exatamente do pecado do homem, que obstinadamente vive pecando e vive logicamente longe do caminho do Senhor, Deus enviaria peste, Deus enviaria praga, Deus enviaria fome, Deus enviaria seca, Deus enviaria manifestação do erro na vida dos homens, exatamente para quê? Para que depois pudesse lançar julgamento sobre eles. Mas aqui ele diz, Deus sempre se arrepende do mal que faz, e arrependimento aqui não é o mesmo sentimento do homem, é simplesmente Deus se compadecendo do mesmo. E aqui ele diz que se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, ele está dizendo exatamente, busque ao Senhor, em forma de arrependimento, com o coração contrito, com o espírito quebrantado, se angustie na presença do Senhor, se derrame diante dele, exatamente porque, e aqui ele diz que estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este lugar aqui era logicamente o templo, mas nós estamos hoje com o templo nosso hoje somos nós somos o templo do Senhor, nós somos o altar de habitação de Deus. Portanto, que haja conversão no seu coração, que você se converta e que fuja de toda a corrupção, de todo o mal, de tudo aquilo que tem te escravizado. A escravidão da vontade é muito perigosa. Ela tem feito com que homens obstinados pelo erro pereçam no seu erro. Muitas pessoas têm caminhado para um tempo de angústia na eternidade porque simplesmente deram as costas ao Senhor. Aproveite o tempo de buscar ao Senhor é agora. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Aqui diz que converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá. Portanto, este é o momento de nós buscarmos ao Senhor, de nos entregarmos totalmente a Ele, de permitirmos que Ele domine e guie e guarde as nossas vidas e nos endireite o caminho. Isso é que possamos levantar mãos santas e orar por aqueles que têm joelhos trópegos, que têm dificuldade de caminhar com o Senhor.
E se você é esse que está com dificuldade de caminhar com o Senhor, você que tem faltado mais culto do que tem participado, você que não consegue mais participar com alegria, viva o Senhor, viva Cristo, que Cristo viva no teu coração e que Cristo te encaminhe para uma eternidade de glória. Quando você partir dessa terra, que você possa estar com o Senhor em tranquilidade. Amém? Portanto, busca o Senhor enquanto se pode achar. Busque-o nesse momento. Alguém perguntou, pastor, qual é o melhor dia para alguém se converter? Aí ele parou, pensou e respondeu, um dia antes da sua morte. Aí aquele jovem falou assim, mas eu não sei quando é que eu vou morrer. Então, se converta hoje. Então, você nunca sabe o dia. Então, o dia é sempre o hoje. O dia de servir ao Senhor é sempre o hoje, é sempre o agora, nunca o amanhã. O amanhã não nos pertence. E o ontem já se foi. Portanto, hoje é o dia. Que Deus te abençoe. Fica na paz.